Olá, nós estamos falando sobre materialização no mundo espiritual. Já citamos o livro Obreiros da Vida Eterna, agora estamos aqui com o livro Libertação, em que espíritos seletores estavam se materializando e o promotor, o magistrado, avisara, logo após notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável e hierofante em grande solenidade. E em seguida começa a materialização. Terminada que foi a alocução, vasto lençol nebuloso, vejamos aí o ectoplasma, médiuns de efeitos físicos lá, cedendo o ectoplasma para aquela materialização. Vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna, que se mantinha até então despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas a que no porte guardava a maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Bom, nós vamos rapidamente agora para capítulos adiante. Aqui, por exemplo, no capítulo 20 do livro Libertação, ainda Reencontro, em que André Luiz descreve um fenômeno de voz direta. Foi um fenômeno também de materialização, um fenômeno de materialização, mas ao mesmo tempo de voz direta, porque desta vez apenas a garganta, não é? A garganta de Matilde, um espírito de grande elevação, se materializa para conversar com o espírito de Gregório, que estava prestes a duelar com Gúbio, não é? Estava prestes a travar um duelo físico, ele estava desembainhando, inclusive, a espada para lançar-se contra Gúbio, o instrutor espiritual, quando Matilde se manifesta. É impressionante esta materialização. Olha aqui, o Gúbio estava ajoelhado aos pés de Gregório, porque ele não queria um confronto físico. O instrutor Gúbio estava de joelhos ali, aos pés de Gregório, e Gregório disse a ele: levantar-te-ei por mim mesmo, usando os sopapos que mereces. Então vejamos como um espírito pode agredir o outro, e agride. Se Jesus foi agredido, com um tapa no rosto, foi agredido, foi espancado, foi torturado, por que um espírito superior, descendo às trevas, não pode sofrer o mesmo? Jesus veio à Terra e sofreu tudo, não é? Então, olha aqui o que diz André Luiz. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, ou seja, antes que Gregório agredisse Gúbio a socos, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, à maneira de garganta improvisada, em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados, e a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-o com amorosa firmeza. Então vejamos o seguinte: Matilde interferiu. O espírito de Matilde, que não estava presente ali, fisicamente, como Gúbio estava, André Luiz estava, Eloy estavam ali materializados,
ela apenas materializou a sua garganta. Olha, interessante nós observarmos que Gúbio, André Luiz e Eloy, eles estavam naquela dimensão das trevas, na condição de agêneres. Esse fenômeno é estudado por Allan Kardec no livro A Gênese. Muito interessante, eles estavam ali materializados temporariamente materializados. Matilde materializou a garganta e começou a falar com o filho, que lhe identificou a voz, porque ambos no passado haviam sido mãe e filho, e ele tinha um grande amor e um grande respeito por ela, embora tivessem se separado há vários séculos. Gregório, disse ela, não enregeles o coração quando o Senhor te chama, por 1000 modos, ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. E ela continua a falar com ele, né? Uma mãe falando com o filho. É muito bonito isto, né? E ela acaba por convencê-lo, e ele se emociona. Mãe, minha mãe, Matilde, já completamente materializada aí, enlaçou-o e exclamou, meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. E André Luiz escreve aqui de uma maneira formidável. Verificara-se ali naquele abraço espantoso choque entre a luz e a treva treva não resistiu. Olha, prezados irmãos, nós precisamos de estudar com cuidado e com atenção essas obras riquíssimas. As obras espíritas são riquíssimas, principalmente as da codificação, os clássicos da doutrina espírita, a obra mediúnica de Chico Xavier, uma obra vastíssima, riquíssima. E, infelizmente, nós não atentamos para o seu conteúdo. Passamos por cima de muita coisa e ficamos desconhecendo tanta riqueza. Até o nosso próximo programa, muita paz e até lá.